Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de lançamento do nosso curso de preparação para a etapa discursiva do CFO do Paraná. Eu e o professor Lira temos a honra e a grata satisfação de apresentar esse curso para vocês, o que que a gente vai oferecer, a importância dessa fase para a sua prova. E antes, né, de toda a aula, pessoal, que eu faço, a gente sempre faz uma oração, então quem se sentir à vontade, quiser nos acompanhar nessa oração. Eu sei que talvez alguns de vocês não tenham fé, não, né, não creio, eu também era assim, né, há um tempo atrás. Mas você sabe, né, que quando você chega no lugar, a gente tem a possibilidade de se sentir bem ou não se sentir tão bem, né? Então eu peço que, né, eu oro que você se sinta bem aqui nesse lugar, e é nesse sentido que eu faço essa oração, Senhor. Eu peço a Deus que ilumine essa nossa aula, Pai, me ajude a conduzir essa aula, essa live, com a sua misericórdia, com a sua graça, Pai. Que a gente possa contribuir com a jornada de cada um dessas pessoas que estão aqui, Pai. Cada um aluno que está aqui, que dispôs do seu tempo para estar aqui nos ouvindo, é porque tem um sonho, Pai. Tem um sonho de ser oficial da Polícia Militar, tem um sonho de melhorar a vida da sua família, tem um sonho de melhorar a sua própria vida, de dar uma nova história e que a gente possa, eu, professor Lira, ser instrumento para a sua vontade, Pai, e abençoar a vida desses colegas. Eu agradeço, Pai, pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por toda a capacitação, por toda a bênção que o Senhor derramou e que eu possa ser útil na trajetória de cada um desses alunos que estão aqui. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado vocês que estão aí, que estão aqui para nos ouvir, para acompanhar a nossa live, tá? Então, primeiramente, eu vou falar aqui brevemente sobre o nosso curso, a nossa preparação e algumas observações a respeito da banca OCP, da nossa experiência e como que a gente preparou esse curso para para vocês, tá bom? Vamos lá. Não, o Jonas já mandou uma pergunta aqui antes da gente começar, porque ontem na live, que é discursiva do nosso concurso, é muito diferente da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Parece que lá é mais teórico, enquanto aqui é mais questões problema. Não, a gente, Jonas, a gente elaborou um novo curso. Não são as mesmas questões da brigada, tá bom? Não são as mesmas Tudo questões, novo de não. novo. São novas questões, são questões situação-problema. E eu digo mais, eu até prefiro assim, porque eu tenho um curso de preparação discursiva regular para oficial da Polícia Militar, e a maioria das questões originais eu trabalho situações-problemas com um nível de interdisciplinariedade. E eu, né, ofereci esse bônus para você, eu disponibilizei 10 questões de bônus para vocês nesse sentido, além das questões que a gente vai trabalhar estilo Instituto OCP, tá bom? Mas respondendo a pergunta do Jones, vocês podem ficar à vontade. Eu peço só que façam uma pergunta no chat, tá? Porque se todo mundo abrir o microfone aqui, não pode ficar não tão legal aqui a nossa live. Então, como o Jonas já levantou a pergunta, nós montamos um curso, certo? Voltado para o Instituto OCP, pensando na prova que vocês vão realizar. E, senhores, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Essa prova, ela vai definir quem vai estar dentro das vagas e quem vai estar fora do jogo. E vocês, cada um de vocês que estão aqui assistindo essa live, pelo menos a maioria de vocês, não treinaram a escrever. Vocês não treinaram a escrita. Vocês fizeram muitas questões objetivas, eu tenho certeza disso. Porque todo mundo que está aqui tá próximo da nota de corte ou atingiu a provável nota de corte que está ali no olho na vaga. Então vocês têm sim bagagem, vocês têm sim conhecimento jurídico já acumulado, vocês têm uma preparação muito boa para essa fase, mas vocês não treinaram a escrita. Então o primeiro conselho que eu vou dar para vocês, independente de você ser nosso aluno ou não, vier fechar com o nosso curso, treine fazer questões discursivas. Não é o momento de você ficar se debruçando em cima de lei seca durante muitas horas, se debruçando sobre muito material teórico durante muitas horas. É o momento de vocês treinarem. Então, peguem situações, problemas, façam questões com regularidade, certo? E, no momento que vocês fizerem as questões e vocês identificarem que tem alguma deficiência, poxa, não consigo, professor, não consigo aprofundar nesse tema aqui de controle de constitucionalidade. Aí sim, você volta para a doutrina, começa a ler, certo? Aqueles assuntos. Para você escrever bem, senhores, a gente precisa ler, tá? Isso é básico. Imagina aquele personagem de videogame, não tem um life dele? Para eu conseguir escrever, eu preciso ter preenchido aquele life com uma carga boa de leitura. E vocês leram sim.
Vocês se prepararam para a prova discursiva. Só que aí vem o próximo passo, que é escrever, é treinar a escrita. Então, independente, né, de tudo, eu preciso que vocês tenham essa consciência que a maior parte do tempo que vocês têm que gastar até o dia 14 de setembro, que é a prova de vocês, é exercitando, fazendo questões discursivas. E é por isso que a gente ofereceu, né, no nosso curso, vocês vão ter 20 situações problemas, mais 10 questões de bônus, certo? Essas 10 questões de bônus, elas já estão com o espelho de correção, mais um link com uma videoaula explicativa e resumindo aquele tema daquela questão, tá bom? Isso aí já está disponível lá para vocês. As 20 questões discursivas, as 20 situações problemas também vão estar tão lá disponível para vocês treinarem. Toda semana a gente vai ter uma aula corrigindo uma ou duas questões daquelas situações problemas. Vai ser o momento que vocês vão ter para tirar dúvidas, senhores, certo? Então, as dúvidas que vocês tiverem, as dificuldades que vocês estão apresentando, professor, não estou desenrolando muito bem aqui no penal militar, no processo penal militar, que foi uma coisa que a gente identificou lá na turma da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Alunos que tinham uma boa bagagem de penal, processo penal, constitucional administrativo, passaram na prova objetiva com essa bagagem e no penal militar fizeram só questão objetiva. Professor, não tenho como aprofundar. Não estou conseguindo descrever aqui no penal militar. Tem mais alguém nessa situação que está ali no penal militar e processo penal militar meio que patinando, não tem confiança de resolver uma questão discursiva de penal militar e processo penal militar? O Lima. Pode falar abertamente. Muito aluno nosso aqui, pelo menos ali na Brigado, não tinha essa familiaridade. Vinha, né, de prova de delegado e não tinha muito essa situação. Ô, Lira, eu vou fazer o seguinte. Eu nem falei, nem combinei com o Lira isso aqui, velho, tá? Vamos dar para os alunos que fecharem com a gente o nosso material revisão de processo penal militar e penal militar? Pode ser? Bora, bora, para E a gente ajudar a galera. disponibiliza a aula para eles de revisão. Então, como Sensacional. tem muita gente que nessa situação, a gente vai dar uma aula para vocês, um material, certo? De revisão de penal militar, de processo penal militar, certo? Com a aula, tá? Sobre esses pontos. E a gente fica à disposição, tá? Para tirar dúvida, o que você precisar. Então, por exemplo, lá no nosso curso, a gente parte do pressuposto que você já tem uma boa bagagem, você já tem material teórico, vocês estudaram para algum curso. Mas se ficar faltando alguma coisa, pô, professor, estou com dificuldade aqui, né? O professor Lira é mentor de concurso, ele tem material próprio da mentoria dele, eu tenho, eu tenho minha mentoria também, tem materiais próprios, certo? A gente não vai oferecer um escarrel, um montão de materiais para você que não faz sentido. Como eu falei, a lógica agora é treinar discursivo. Mas se vocês identificarem alguma deficiência em alguma questão discursiva, poxa, professor, eu fiz uma questão aqui sobre responsabilidade civil do Estado e não consegui desenrolar. Tem algum material teórico um pouco mais profundo que possa me ajudar? Vocês podem acionar a gente que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então a gente tem esse contato, esse approach, né, lá no nosso grupo dos alunos que a gente pode estar trocando a ideia e ajudando vocês, beleza? Então, essa é a primeira parte aqui que eu quero apresentar do nosso curso. Vocês vão ter as 20 questões discursivas, certo? 20 situações problemas. Vocês vão ter 10 questões de bônus, questões interdisciplinares. Então, numa mesma questão, vocês vão ver, pessoal, vai cobrar conceitos de penal e processo penal, direito administrativo, constitucional e penal militar. Às vezes, questões comparando, para você comparar direito penal com penal militar. Então, são questões muito bem elaboradas que a gente trouxe de bônus aí do meu curso que eu tenho de questões discursivas. Tá bom? Além disso, tá? Além disso, vamos lá para a parte da redação. Eu não sou professor de português, nem o Lira, certo? Embora o Lira vai falar com vocês daqui a pouquinho, ele vai apresentar a redação dele, nota 10 do Instituto ACP. Então, né, ele tem lugar de fala, né, autoridade para falar. Ele fez a prova papiloscopista da Polícia Civil do Oeste, tirou nota máxima. Ele vai mostrar para vocês a prova. A gente vai mostrar para vocês aqui alguns aspectos, né, que essenciais para você tirar uma boa nota. Mas nós temos lá, chamamos a professora Gabriela para gravar aulas para vocês de redação, certo? Como escrever um texto argumentativo dissertativo. Vai disponibilizar também uma videoaula de uma redação nota 10, com quais os elementos de conexão, os conectivos, os elementos de coesão que você tem que utilizar, como escrever, né, uma tese, como que você desenvolve lá, o que você tem que colocar na conclusão, tudo isso bem explicado para vocês, com 20 temas também da atualidade. Então, é um tema que a gente não tem tanta, vamos dizer assim, dificuldade, porque, quer queira ou não, a gente sempre, né,
ensino médio e tudo mais, a gente já fez uma redação, um texto argumentativo dissertativo. Mas, como eu falei, o objetivo é levar vocês para o 100, cara. É levar vocês para nota máxima, tá bom? Então, o nosso curso E vai funcionar dessa forma, certo? Isso a gente vai estar disponibilizando para vocês. O curso, até o Lira tinha falado 72 horas. Lira, vamos dar um prazo até segunda-feira, porque eu sei que tem muito Mike aqui e não sei como é que é no Paraná, né? Mas uhum, geralmente a gente recebe no começo do mês, então dá tempo do cara ter uma folguinha ali. Então a gente vai segurar esse preço ali até segunda-feira, certo? Nil, Depois acaba o valor promocional. Dá para parcelar em 12 vezes. Senhores, pode comparar no mercado, né? Tá um valor muito justo porque a gente está oferecendo. A gente vai ter esse assessoramento direto, tá? Esse link direto com vocês. Quem está na dúvida, pergunta aí pro pessoal que está fazendo Brigada Militar do Rio Grande do Sul com a gente. Cara, é apoio full pra galera. O cara manda mensagem, tira dúvida, pergunta. A gente está sempre dando esse assessoramento. Vocês têm a oportunidade de toda semana uma aula ao vivo aqui. A aula fica gravada? Fica, tá? A aula fica gravada. Então, se você não conseguir assistir no dia, tá de serviço, tá com alguma situação, não tem problema, você pode assistir depois a aula. Então, a gente vai ter esse bônus e ainda o bônus que eu falei para vocês, do material de revisão de penal militar e de processo penal militar, mais a aula gravada de revisão. Beleza? Alguma dúvida em relação sensacional. ao curso? Senhores, tem que pensar o seguinte: a gente está fazendo tudo novo, literalmente, é específico para o CFO da Polícia Militar do Paraná. O concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, embora sejam ali praticamente as mesmas matérias, a pegada é outra, o edital é diferente. Aqui nós temos questões, né? São quatro questões cursivas na modalidade de situação-problema, uma situação hipotética ali e questões diretas. E o principal diferencial, uma redação dissertativa que vai cobrar atualidades. Ou seja, pode vir sobre inteligência artificial, pode vir cobrando sobre política, geopolítica, é, envolve um mundo de coisas literalmente. Então, por isso que a gente chamou também a professora de língua portuguesa para dar esse aporte, esse suporte para nós necessário e que vai fazer total diferença aqui para os senhores. Todos os materiais, as questões são inéditas, exclusivas, focadas para o oficialato da Polícia Militar do Paraná. As aulas serão só ao vivo, já tem alguma com cronograma e datas e aulas e horários? Bruno, toda semana a gente vai dar uma aula, tá? A aula vai ser ao vivo e fica gravado para vocês assistirem quando depois, tá bom? Assistirem se não conseguirem ter ao vivo. Eu vou soltar o cronograma geralmente, tá? As aulas são terças-feiras, tá bom? Agatha, serão resolução das questões situação-problema, aquelas que estão lá já estão na plataforma, tá bom? A gente vai resolver. Eu acho que por aula dá para a gente resolver duas, mais ou menos, dependendo da quantidade de dúvidas, né? A gente às vezes apresenta uma questão e, cara, surge um monte de dúvida, a aula prolonga demais, a gente consegue resolver só uma. Mas para quem. E assim, eu entendo, né, vocês. Muitos de vocês não conhecem o nosso trabalho, né, eu não sou conhecido no Paraná. Para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou mentor e professor de carreiras policiais. Fui o primeiro colocado para o concurso de oficial da Polícia Militar do DF. Fui aprovado para delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás em 2022, delegado de Polícia Civil em São Paulo em 2023. Tá faltando resultado oral aí, mas se Deus quiser tudo vai dar certo. Sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, tenho 20 anos de serviço militar, então são 5 anos de Exército, mais 15 anos de Polícia Militar. Não tenho pretensão de sair da carreira de oficial da Polícia Militar e tenho esse propósito, né, de formar futuros comandantes de Polícia Militar. Eu entendo que não temos hoje, né, tantas pessoas dedicadas a esse propósito. E eu entendo que as nossas corporações precisam sim capacitar e valorizar o seu material humano. E desde a formação, desde antes do concurso, nós temos que ter oficiais muito bem capacitados, que serão bons comandantes. Eu fui praça, fui soldado da Polícia Militar, eu sei o valor que é de você ter um bom comandante te guiando, e eu espero que vocês tenham esse espírito também na hora de fazer essa prova, na hora de pensar nesse cargo, tá bom? Mas vamos lá, vamos responder as perguntas aí. O senhor tem quanto tempo é possível esgotar o conhecimento repassado no curso?
quero dizer, quantas horas aulas? WFE. Bom, vão ser 6 aulas mais ou menos, né, ao vivo. As aulas devem durar ali no máximo 2 horas, então são 12 horas de aula. São 20 questões de situações problema. Vamos supor que você gaste 1 hora para fazer uma situação problema. Ah, tem outra situação, tá? Eu vou ensinar para vocês, na nossa primeira aula já fechada dos alunos, eu vou ensinar, porque muitos perguntam, cara, professor, tem como fazer uma correção individualizada? Cara, não teria como, tá? Seria inviável, em questão de tempo e valor, a gente oferecer esse serviço. Mas eu vou ensinar vocês, assim como ensinei os alunos da Brigada, assim como ensinei os meus alunos, de como que a gente pode treinar a inteligência artificial nos comandos certos, né, com base na correção do edital e da banca, para que ela nos dê uma nota aproximada do nosso texto. E apontando, inclusive, o que que a gente precisa aprofundar, tá bom? Eu vou ensinar vocês isso, como é que a gente faz. Então, cara, não tem como eu precisar da WFE, quantas horas mais ou menos, mas basicamente isso aí. De aulas vão ser, né, mais 12 horas aulas, mais essa aula de hoje, né? Talvez 13 horas aulas. Mas aí você tem o tempo também que você tem que dedicar para a questão de redação, né, do texto argumentativo dissertativo e também para realizar as situações problemas. Isso a gente joga baixo, né? O que o professor Casiglo aqui está falando é o mínimo. A gente vai entregar uma série de bônus. Nós temos também o raio-x da banca OCP, que eu fiz esse raio-x baseado aí nas últimas provas do Instituto OCP nos últimos 5 anos, inclusive o próprio CFO da Polícia Militar de Goiás, que a banca foi a OCP. E aí a gente consegue observar dentro de cada disciplina aqueles assuntos que são mais cobrados, mais explorados pela banca examinadora. Então, a partir daí, eu montei também um plano de estudos, um cronograma a ser seguido, com praticamente ali 2 matérias por dia, e esses assuntos que são mais pertinentes para a prova discursiva. Por exemplo, direito constitucional, teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, aqueles assuntos que são mais doutrinários, para o guerreiro escrever mesmo. Então, vai ter um direcionamento ali certo durante 4 semanas do que ele vai escrever, o que que ele vai ter que enfrentar. Além, é claro, de todos os materiais PDFs com as questões inéditas e cursivas para vocês treinarem. E sim, são situações, problemas, né? As aulas semanais são de resolução de questões, situação, problema. Amanhã, inclusive, professor, eu quero fazer uma aula de processo penal militar resolvendo uma situação problema. Nesse sentido aí, Convida os para. alunos, cara, já convida eles. Vamos embora. Amanhã às E, 21 horas. Eu vou fazer pelo YouTube e aí eu mando o link lá no grupo, né, da Discursiva do CFL Paraná. Todos só estão para demonstrar convidados, para vocês aqui, convocados. quanto à correção, Jonas, está tranquilo? Entendeu a questão da correção individualizada? Por que que não tem? Mas, cara, eu ensino vocês tranquilamente como é que você pode obter, né? Lógico, não vai ser a mesma coisa que uma correção com um corretor profissional, mas assim, na boa, cara, o cara que oferece um serviço desse tem um custo bem alto e tem que valorizar, porque realmente dá bastante trabalho, é algo que tem que ser feito com bastante primor, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, né? E a gente tem essas inteligências artificiais para isso, né, mestre? A gente usa Sim. elas a nosso favor. Então, com os prompts certos, né, você vai jogar ali o seu espelho, a sua redação, vai jogar ali o espelho da banca, entre aspas, que a gente vai disponibilizar os espelhos também, e aí pede para a inteligência artificial corrigir para vocês. Então, e isso de forma ilimitada. Uma vez que você aprende a fazer, isso não vai valer só aqui para o CFO da PM Paraná, vai valer para todos os outros concursos que você for eventualmente fazer também. Will, cara, eu não sei como é que é essa questão do parcelamento no Hotmart, tu sabe, William, se consegue, porque os juros é da plataforma, nem é nosso, esses juros nem fica com a gente, né? É questão do banco, né, cara? Eu também. Isso, entendeu? Mas, cara, depois manda uma mensagem no privado ali para ver o que a gente pode fazer, tá? Mas, em princípio, como tá no Hotmart, é, isso aqui, Adriana, vai estar na nossa primeira aula, tá? Nossa primeira aula de correção com os alunos na semana que vem, eu vou passar todos esses comandos, tá bom? Ô, Jonas, sim, eu olhei, eu tenho já todas as questões cursivas. Pronto, eu nem tinha botado, o bônus que eu tinha colocado para vocês aqui era a correção do CFO PMGO, tá? Além de outras 9 questões, inclusive questões originais, mas vou incluir de bônus, tá, Lira? Me lembra. Incluir a prova da Polícia Militar de Santa Catarina, eu tenho toda a correção dela em videoaula, com a aula que eu ministrei, e também
com o espelho, padrão resposta, tá bom? Ó, vou mostrar aqui uma questão original Boa. de bônus que a gente deixou para vocês. Eu peguei aqui uma questão do CESP, né, e adaptei ela para o direito penal militar. Então aqui a gente vai falar, ó, de acordo de não persecução penal, princípio da insignificância, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. O que que se aplica no direito penal militar, o que que não se aplica, por que que se aplica, quando que se aplica, tá tudo nessa aula aqui, né? Então, tá aqui o vídeo, a videoaula com o ensinamento, mais o padrão da resposta que esperada. Isso aqui é uma das questões originais que vai estar disponível para vocês. A outra, né, que eu tinha colocado, e ó, que é importante, que é a mesma banca, né, é a questão do CFO da PMGO, certo? Quando é questão de concurso, a gente coloca a resposta esperada e a resposta da banca também, tá bom? Aqui do PMGO foi uma questão muito boa, tá? Uma questão que desdobrou em 5 itens, né? A OCP gosta disso, a gente vai resolver uma questão daqui a pouquinho do Instituto OCP sobre estado de necessidade no direito penal militar, comparando com o direito penal comum. Então esperem, tá, na sua prova, questões interdisciplinares. E a gente vai treinar vocês com isso. Tem várias situações e problemas nesse sentido, tá bom? Mais perguntas? Isso, Agatha. Eu vou passar as questões e a gente corrige na aula. É exatamente isso. Vocês vão Ao fazer vivo, pelo ao Zoom, vivo, corrige ao vivo, né? com os alunos. Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem um negócio desse. Corrige com vocês, tira a dúvida ao vivo, tudo mais. Tá bom, Agatha? Mas E vai ter terá. depois tem lá o espelho, qual é o padrão de texto esperado e tal. Beleza? Vai ter, Apostila Bruno. sobre os assuntos não terá, então. Bruno, como eu falei, Bruno, eu não vou ter um material. Quando você pegar a aula, tá? A aula gravada. Por exemplo, se você pega essa aula nossa aqui sobre suspensão condicional da pena, a NPP, transação penal, livramento condicional no direito penal militar, se você transcrever essa aula do YouTube, ela te dá uma apostila, cara. Entende? Então a gente não preparou um material de todas as matérias, certo? Em PDF. Por quê? Eu parti do pressuposto que vocês foram aprovados, né, na prova objetiva e vocês já têm o seu curso, já têm o seu material teórico. Então, assim, o que que a gente orienta o aluno? Cara, fez uma questão discursiva, travou, caramba, professor, não sei se cabe NPP no direito penal militar. Qual é o posicionamento do STF? E na Justiça Militar Estadual é a mesma coisa? Tô travado. Professor, me dá uma ajuda aqui, tem algum material sobre isso? Espera aí eu tenho um PDF ali do meu mentoria. Então, o Lira vai pegar um PDF da mentoria dele e vai te passar, de acordo com a tua necessidade. Entende, Bruno? Não tenho, vamos dizer assim, um bloco de materiais. Por quê? Porque a minha preocupação é vocês terem lá um monte de material teórico e vocês ficarem lendo, lendo, lendo e não treinarem. O foco agora é treinar, irmão. É fazer questão, certo? E entender qual é a sua deficiência. Algumas questões de direito penal, por exemplo, você vai conseguir desenrolar. Você vai conseguir escrever tranquilo. Mas pode ser que em constitucional você trave. Aí você precisa de um material específico. Faz sentido, Bruno, se você sabe resolver muito bem uma questão de parte geral de direito penal, eu colocar num cronograma de estudo para você ler, né, 40 páginas de direito penal, sendo que nesse tempo você podia estar fazendo 3, 4 questões discursivas, resolvendo 3, 4 situações de Exatamente. problemas. Entendeu a Não, razão? Material não é problema, cara. Hoje, assim, na boa, vocês que estão no mundo do concurso, né, a gente que está no mundo do concurso, a gente sabe. Material hoje não é problema. Mas a questão de responder, de treinar, de ter essas orientações específicas, é isso que a gente está querendo oferecer para vocês, tá bom? nós só temos 45 dias para afiar o machado, para escrever. Tem isso. A gente até ficou receoso de lançar Então, o curso agora, eu estava até falando com o Liro, eu falei, pô, Liro, vamos esperar sair o resultado definitivo, porque, cara, vai ter gente que às vezes está no limbo ali, não sabe se está com a nota de corte, né? O ANV é confiável, mas e quando sai o resultado, o cara. Mas, meu irmão, se esperasse o resultado, era menos tempo ainda, né? Então a gente já está antecipando. Se você quer, né, ser aprovado nessa prova, se você entende que precisa aperfeiçoar,
né, os seus conhecimentos, você precisa aprofundar em alguns assuntos, você entende que faz sentido para você essa nossa proposta, cara, vem para o nosso curso, certo? Que eu tenho convicção, velho, que você vai sair num nível de preparação muito elevado, tá bom? Trabalhamos aí, né, no meu caso, eu trabalho somente, exclusivamente com carreiras de oficial da Polícia Militar. A minha mentoria é só para isso, eu só trabalho com isso. Então, entendo que sim, posso contribuir bastante com essa trajetória de vocês, com o aperfeiçoamento de vocês, principalmente em direito penal militar e no processo penal militar, que é ali, às vezes, um calo no sapato do camarada que, meu irmão, estava estudando para Delta, mandei receber mensagem aqui, estava estudando para Delta, professor, passei nessa prova, como é que eu me preparo para discursiva, tem material de penal militar, normal, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Lira, Posso mostrar minha vou redação compartilhar a aí? redação aqui, beleza? Bora. E qualquer dúvida pode ir mandando também no chat, pessoal. A gente vai trocando ideia aqui, a gente vai conversando. Sem novas. Vou mandar. O Stefano mandou aqui, ó. Esse cronograma que vocês irão montar tem previsão de estudo de assuntos dentro de cada matéria, fora resolução de questões? É exatamente isso. Fora os e-books com as questões cursivas, o cronograma ele tem lá a disciplina e o assunto. A disciplina e o assunto respectivo. Inclusive, tem uma aula minha que eu gravei hoje de como responder, ó, como estudar por meio deste cronograma. Então, é nesse sentido aí. E aí, como eu disse, focado nos temas mais quentes que pode cair na prova discursiva. Essa Resumindo, minha. Pode Stefano, falar. você vai não vai a partir do momento que você entrar, né, conosco aqui na nossa metodologia, você vai saber exatamente o que você precisa estudar a cada dia e vai ter aula toda semana, vai ter resolução de questões, tá bom? Eu estou Mestre, mais dá medo de uma não conhecer descida o um. assunto do que não saber escrever adequadamente. Cara, aí, lembra da história do Life, Stefano? Vamos carregar esse Life, velho. E aí é estudar, meu irmão, assistir aula, é fazer questão, entendeu? Beleza? Aqui a Lira aí pode ficar à vontade aí, cara. Desce um pouco aí para a quinta página, por gentileza, a penúltima, que é a questão. Eu coloquei o negócio, foi ao contrário, mas enfim. Montei esse PDFzinho aí com a questão, isso aí mesmo. A questão da prova discursiva, vocês podem observar que é literalmente uma situação problema. É bem semelhante a essa do CFO da PM Paraná, a mesma banca. Resumindo aí a história, né? A Daphne mantinha um relacionamento amoroso com Apolo, e aí terminou com ela. Ele praticou uma série de crimes, descumpriu medida protetiva de urgência. Quando ele foi preso em flagrante, o delegado solicitou ali um documento de identificação, ele mostrou um documento com nome divergente, tá? Do que é seu no banco de dados. E aí, a autoridade policial iniciou o interrogatório, quando então o preso solicitou assistência do advogado, o delegado decidiu por continuar o interrogatório em razão da divergência de dados no documento apresentado, mesmo sem a presença do advogado. Então, contou uma situação problemática, um caso hipotético, e aí vem as perguntas. Sobre tais fatos, responda. Questão 1. Considerando que Daphne foi agredida por razão de sua condição de gênero, aponte quais crimes foram cometidos contra ela. Questão 2. Na situação de prisão em flagrante, em virtude de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, fundamente a respeito da possibilidade do arbitramento da fiança pelo delegado de polícia, inclusive, teve alteração legislativa após essa prova, mas, de fato, né, desde essa época, ali os 1340 de 2006, para que seja aplicada a fiança, mesmo que a pena lá do crime do artigo 24A, descumprimento de medida protetiva de urgência, era inferior a 4 anos, somente quem aplicava a fiança era a autoridade judiciária, era o juiz. Então, está perguntando nesse sentido aí. Questão 3. No caso, poderia ser realizada a identificação criminal do agressor? Em caso afirmativo, quais métodos poderiam ser utilizados? Fundamente. A questão 4. A continuação do interrogatório de Apolo, executada pela autoridade policial, pode configurar alguma infração penal? Fundamente. E aí, logo embaixo, a banca trouxe, senhores, uma resposta esperada. A minha resposta não foi exatamente
ipsis literis, Ctrl C, Ctrl V do espelho da banca. Não foi. Mas, ainda assim, eu consegui gabaritar. Valia 32 pontos, era a mesma quantidade de pontos que valia a prova objetiva. A objetiva valia 32 e a discursiva 32. Eu consegui fazer os 32 pontos na prova discursiva. Gabaritei. E eu estava lá embaixo. Eu lembro que eu estava lá embaixo, já, né? Na época eu estava fazendo as etapas do CFO da PMGO e não estava meio que, né, nem aí para esse concurso. Com a nota da minha discursiva, eu fui para dentro das vagas desse concurso. Então, a importância aí da prova discursiva, acho que nem preciso falar. Sobe aí para minha resposta, por gentileza, Ziga. Boa. Então, senhores, eu fui respondendo de forma direta um parágrafo para cada questão perguntada. Então, eu coloquei um primeiro momento, Daphne foi vítima do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, bem como delito de lesão corporal qualificada em razão do contexto de violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Elementos de coesão e coerência, ademais, Apolo cometeu crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, preso no artigo 24A da Lei 8.340, 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo padrão, outro elemento de coesão e coerência. Em um segundo momento, após a soltura de Apolo, Daphne foi vítima do crime de feminicídio. Ele matou ela lá, né? Com a causa de aumento de pena em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, caso ela estivesse em vigor. Apesar da questão não ter falado isso, né? Eu deixei bem claro. Outro sim, outro elemento de coesão e coerência. Coloquei, né? Ali também citei a jurisprudência do STF. Saiu aí, Foi eu mal, acho, foi professor, mal. mas Beleza. tranquilo. Eu citei a jurisprudência do STF, e o engraçado, para ser bem sincero e honesto para vocês, eu fui pesquisar depois, e o julgado que eu encontrei foi do STJ. E apesar de eu ter citado o STF, não perdi ponto, não perdi nota. Então, é o que a gente vai explicar no nosso curso. Importante que você, na prova discursiva, cite pelo menos a lei, ainda que você não lembre o número do artigo de cor, cite a lei e cite a jurisprudência. Eu chutei aí o STF, deu bom, né? Só de ter citado o STF, ganhei pontuação por conta disso. Depois, no outro parágrafo, eu coloquei nesse sentido, não é possível arbitramento de fiança pela autoridade policial, já que o artigo 24A dispõe que a fiança, em virtude do descumprimento desse crime, somente pode ser arbitrado pela autoridade judicial. E aí, depois, no outro parágrafo, nesse viés, no caso em apreço, poderia ser realizada a identificação criminal. Então, já respondendo a outra pergunta, né? Você vê praticamente um parágrafo para cada pergunta, sendo bem direto, respondendo de forma direta e justificando com um artigo no padrão. Elementos de coesão e coerência nesse padrão. Lá embaixo, pode descer mais. Por fim, respondendo a outra pergunta já, ó. Por fim, salienta-se, e o por fim já dá uma ideia de conclusão, né? Salienta-se que a conduta da autoridade policial em continuar com o interrogatório sem a presença do advogado pode configurar crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Lei 3.809 de 2019, desde que presente a finalidade específica em agir por mero capricho ou satisfação pessoal para prejudicar a outra ou para beneficiar a si mesmo ou terceiro. Ponto. Deu bom, deu bom. Então, esse é o padrão aqui que a gente vai ensinar para vocês. Óbvio que na hora dá aquele nervosismo, na hora da prova, a gente sabe que, né, treino é treino, jogo é jogo, mas a gente vai ensinar vocês como fazer um padrão de resposta e que, inclusive, se você não souber responder, dá para você desenrolar ali com algumas cartas coringa, alguma coisa na mão que você tiver ali. Padrão, artigo 5º da Constituição Federal, trata dos direitos e garantias fundamentais, você fundamentar algum princípio. Tudo isso, querendo ou não, vai agregar nota e conhecimento para você. Então, é esse aí o que eu queria passar para os O alunos, que me chamou a atenção aqui, Lira, que Deus cara, agraciou aí, né, nessa você vê prova. que a tua letra não é, né? Ah, meu Deus, aquela letra bonitinha, redondinha e tudo mais, mas, cara, o cuidado que você teve Exatamente. ali não tem rasura, você vê, né, cara? A OCP tem uma característica, tá? Quando a gente falar da prova aqui de delegado, ela tira bastante ponto ali, cara, bastante assim, né? Embora, lógico, o foco é o conhecimento jurídico, mas ela tira ponto de erro de português, ela tira ponto, né, de rasura e tudo mais, e você foi bem preciso aqui nisso, né, cara? Isso foi bem bacana.
Desce um pouco aí, tem lá Ah, para tá, eles a deixa resposta esperada. E aí, até respondendo à pergunta da Sinara Lenz, a menção dos artigos nas respostas é essencial na nota? Olha só, Sinara, é bom que você cite o artigo, mas não é algo imprescindível, digamos assim, porque a resposta esperada, inclusive, não tem número de artigo. Ela não, acho que só traz um, salvo o melhor juízo. E aqui a resposta coloquei, esperada, ó. e eu nem coloquei ele, o 147b, pelo que eu me recordo aqui agora não, mas eu citei os crimes, né? Então, olha a resposta esperada. Apresentamos a seguir um exemplo de resposta que atende todos os critérios demandados pelo enunciado. Daphne foi agredida pela condição de gênero, e aí tem a resposta, né? Apolo foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. Tudo isso eu citei. A identificação civil de Apolo deve ser realizada com a apresentação de documentos de identificação previstos na lei de identificação criminal. A autoridade policial não pode desrespeitar os direitos previstos constitucionalmente, como direito ao silêncio, direito ao ser assistido por advogado. Isso aqui também é um padrão, né? E aí logo vem os apontamentos sobre a resposta. É de se notar que o primeiro item solicitava os crimes cometidos contra Daphne. Apolo cometeu, por exemplo, o crime de descumprimento de medida protetiva. E aí fala do sujeito passivo. O item B, a citação do crime de perseguição, ou lesão corporal seguida de morte, ou lesão corporal, violência doméstica foram consideradas na atribuição da pontuação. Então tá vendo que é E barra ou. Eu, por exemplo, não citei o crime de perseguição, de stalking. Eu citei os outros. E ganhei a pontuação máxima. Então, E ou lesão corporal, violência, né? Foram consideradas atribuição da pontuação. Na fundamentação do item 2 também foi considerado correto o apontamento da impossibilidade do arbitramento de fiança pela autoridade policial, dado que a somatória das penas é superior a 4 anos. E aí, eu até citei, né, que mesmo em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, mesmo se for considerar ele de forma isolada, de maneira nenhuma a autoridade policial poderia arbitrar fiança. E olha que A interessante, citação, cara. pode falar. A OCP também, ela tem uma. Em muitas questões, a gente vai ver isso também na outra questão lá que a gente vai fazer. Olha só a resposta do E aqui. A resposta era para falar que tinha crime de abuso de autoridade, mas ela considera, se você dizer que não teve crime, né, mas justificou porque não teve dolo específico e tudo mais, ele pelo menos considera uma pontuação, né? Ele não exclui, não zera esse item, né? Acho interessante isso aqui também. O que que, Sensacional. o que que nos traz aqui, cara? É que a importância de você ter bastante bagagem, cara, bastante conhecimento jurídico, para que você consiga, né, ainda que você não tenha um domínio pleno daquele assunto, mas consiga pontuar respondendo, ainda que de forma parcial, o item, né? E para isso, meu irmão, realmente tem que estar treinando, tem que estar lendo, né, durante esse período. Tem que ser um período mesmo de muita concentração e é isso que a gente pretende entregar para vocês, né? Que vocês consigam superar, que, como eu falei, vocês não treinaram isso, né? Poucos de vocês. É muito raro você ter aquele aluno que, cara, eu estou estudando para a prova objetiva, cara, eu já vou dar uma treinada aqui na prova discursiva. Não é assim. A não ser, por exemplo, concursos que a prova discursiva é a mesma etapa, né? Boa. O Will mandou aqui, ó, igual a prova prática do AB. Tem que treinar, porque passar para o papel o conhecimento é difícil. Exatamente. Exatamente. E igual é na OAB, nós não temos tempo ali para fazer rascunho, não. A não ser um cara ali que seja muito rápido para escrever, para ele dar tempo de escrever um rascunho e depois passar para a folha definitiva. E isso pode ser muito perigoso. Então, por isso que tem que treinar, por isso que tem que fazer esses simulados em casa. E treinar de forma exaustiva, com cronômetro do lado, simulando ali literalmente a prova. Porque pode ser que não dê tempo de fazer rascunho. Então, você já vai ter que ir direto para a folha definitiva. Isso a gente vai ensinar no nosso curso. E lembrando, senhores, que o edital de vocês aqui do Paraná, em relação a essas questões discursivas, né? Nós temos aqui, ó, 10 pontos para conhecimento técnico sobre a matéria e 5 pontos na utilização adequada da língua portuguesa, tá? Então, é puxado, é puxado. E aí, em relação à redação, né, nós temos aqui 10 pontos para atendimento e desenvolvimento do tema, informatividade e argumentação. Então, não fala de artigo, mas óbvio que o artigo ele é uma forma de argumentação. Coesão e coerência, 10 pontos. 10 pontos para atendimento à estrutura do texto e 10 pontos para gramática.
Então ficou bem distribuído os 40 pontos ali da redação. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido aqui. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o Exatamente. curso, sobre a Uma, preparação? uma coisa é marcar a bolinha, outra coisa é vir lá, bater um tema e às vezes você não tá lembrando tanto assim do tema, você tem que desenrolar. Então tem É. que treinar literalmente. Tem que ter muitas questões, muitas formas de treinar ali para você não ser surpreendido na hora da prova. Oi, Sinara. A gente pode disponibilizar, Lira, esse material? Sim, sim, A gente claro, pô. disponibiliza, a gente bota lá no nosso grupo, tá? Disponibiliza o link dessa aula, o material, a questão que a gente vai corrigir aqui agora, tá bom? Sem problema Show. algum. Bom, e é sobre isso, tá, Lima? Quando a gente vai estudar, né, educação, técnicas de aprendizado, quando você sabe escrever sobre um assunto, você já está num nível de aprendizado um pouco mais alto, né? Quando você consegue explicar, né, escrevendo sobre algum assunto. Quando você consegue falar sobre aquele assunto, expor, né, é que você já está dominando bem aquele assunto, né? Então faz parte disso, né? As questões discursivas de treino estão dentro do nosso conteúdo, então, s- como Vai assim? fazer parte. Você diz no material que o aluno vai adquirir? Eu acho que assim, se as questões cursivas de treino, os temas estão no conteúdo programático do plano de estudos, é isso? Sim, ele é feito com base no edital do conteúdo programático. Exatamente isso. Tu quer me mandar E o ele vai, cronograma aí, Lira, para mostrar para a Agatha aqui? na hora, mandar o da semana um. Pronto. Já vou disponibilizar aí, pessoal. Ah, ela perguntou isso mesmo, isso do nosso edital. Com certeza, Jonas, tudo baseado no edital de vocês, tá? É totalmente específico. Como o professor Ricardo Ziegler disse, o Ziegler ele trabalha também de forma bem específica, bem nichado. Ele trabalha só com turmas para oficiais da Polícia Militar, mentoria dele. Nas minhas mentorias, eu já abranjo um pouco mais para soldado também, mas só faço carreiras policiais. E agora, em parceria com o Ziegler, Deus abençoando a gente aí, nós montamos esses cursos específicos para prova discursiva. Montamos ali para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, os materiais para a Brigada Militar foram uns. Agora, para oficial da PM Paraná, outros materiais com outros cronogramas, tudo específico com base no edital de vocês. Não, Stephanie, são todas as questões, cara. Eu vou abrir aqui o arquivo bruto aqui para vocês já. Primeiro eu vou mostrar o cronograma, depois vou abrir o arquivo bruto aqui de alguns do e-book que a gente estava montando. Aqui está o ciclo de estudos da primeira semana. Aí, senhores, é o seguinte, como que como Pode que explicar funciona aí. esse ciclo de estudos aí, ó? Eu coloquei aí para você estudar a mesma matéria, o mesmo assunto, duas vezes na semana. Então, temos aí por ciclos, né? Ciclo A, segunda e sexta, ciclo B, terça e quinta, e ciclo C, quarta e sábado. O domingo vai ficar ali de bônus para o guerreiro, por exemplo, que é plantonista, igual eu, trabalha aí em dias incertos da semana e às vezes não consegue papirar ali em algum plantão, né? Não tem esse privilégio de papirar no plantão. Então, ele vai ter o domingo ali para, às vezes, matar ali alguma coisa que passou batido durante a semana. E aí, tá lá, exemplo, direito penal, eu já coloquei princípios e teoria do crime, com base certinho no edital. Princípios e teoria do crime. Vocês vão ver que vão ter questões discursivas de direito penal, com certeza abordando princípios e teoria do crime. O que que você pode fazer? E aí, lógico, né? Em direito administrativo eu coloquei princípios, direito administrativo, poderes, né? Uso e abuso do poder. Então, tá lá, princípios e poderes. Isso é o que você vai estudar segunda e sexta-feira. O que que é o ideal, o mundo ideal? Que você faça, escreva redação sobre essas duas
temáticas. Você faça uma redação de direito penal envolvendo princípios, teoria do crime, você faça uma redação de direito administrativo envolvendo princípios, direito administrativo e poderes, poder de polícia, por exemplo. Mas pode ser, como o Ziegler disse, que você não esteja tão bom naquela disciplina e você precisa revisar. Então você pode tirar ali a segunda-feira para revisar esses assuntos e na sexta já partir para resolução de redação, escrever, se escrever. A hora agora é de escrever. E assim vai os próximos ciclos, né? Terça e quinta, Constitucional Penal Militar, quarta e sábado, Processo Penal Comum e Processo Penal Militar. Igual está no edital dos senhores. E aí, nos próximos ciclos, virão também ainda para estudar temas de atualidades, geopolítica, alguma coisa nesse sentido aí, inteligência artificial, e aí vai ter aula de português também com a professora Stephanie, e a gente vai dando essas orientações com aulas semanais também. Beleza? Pode ser, viu? E os alunos, eu vou apresentar aqui o e-book bruto, tá? Sem edição aqui, com algumas coisas. Como que as questões vão estar? O Stephanie e o Will perguntaram, né? Ela perguntou assim, né? Pode ser que em uma questão venha quatro alternativas, por exemplo, A, B, C e D, ou pode ser quatro questões e essas questões podem ter Isso. alternativas Eu acho que também? vai vir Com assim, cara. certeza. Pode Eu ser que acho, sim. eu acho que ela pode vir assim. Inclusive, o próprio CFO de Goiás foi assim também. Polícia Civil foi Ela assim. vai ser interdisciplinar. Pode ser uma questão interdisciplinar que exige de você não só um conteúdo de direito penal e direito isolado. Por exemplo, essa questão aqui, que é uma questão que a gente deixou para vocês. Sobre inviolabilidade de homicídio, legalidade na atuação policial em operações de combate ao tráfico de drogas. Aqui, eu vou cobrar de vocês que vocês conheçam o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o ingresso forçado em domicílio, e aqui é um caso de denúncia anônima. Você vai ter que saber regra do direito constitucional sobre inviolabilidade domiciliar. Saber vocês sabem, né? Mas vão ter que treinar, escrever, certo? A questão, aqui eu também botei alguma questão uma questão um pouco mais aberta, né? Você é o comandante da operação, você é um oficial da Polícia Militar, você é o comandante da operação. E aí, você decidiria sobre entrar naquela casa ou não entrar com base só na denúncia anônima? É isso que, né, são as nossas questões. A gente entende que a OCP ela gosta de colocar questões, pelo menos foi o que eu identifiquei na prova de delegado e na prova de oficial da Polícia Militar do Goiás. Ela gosta de colocar questões que tenham pertinência com o cargo, com a atividade que vocês vão exercer, entende? Então, as nossas questões foram elaboradas dessa maneira, com esse nível de sofisticação, certo? Então, com base na minha experiência, nas questões que eu já fui, eu tenho mais de 50 questões discursivas originais no meu curso lá, regular, para oficial da Polícia Militar. Então, com base nisso, olhando o seu edital, o perfil da banca, a gente montou esse curso. O Fer perguntou, professor, se eu adquirir no dia 18, eu ainda consigo ter um bom aproveitamento? Cara, o ideal é que você vá treinando antes. Mas talvez, tá? Talvez você esteja ali no limbo, né? Não sabe se a nota de corte vai alcançar e tudo mais. A única coisa que eu não posso garantir é que quem adquirir depois desse período, né, o valor promocional, entende? Então, o valor promocional vale para até o dia 4 de agosto ali. É verdade, tem uma prova de 2018, né? Deixa eu ver se eu tenho essa questão aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Senhores, eu vou pedir licença aqui do professor Ricardo Ziegler, que eu vou entrar de serviço agora às 22 horas. Para quem não me conhece, eu sou policial civil aqui em Goiás atualmente, fui soldado da Polícia Militar de Goiás também. Estou aprovado e aguardando nomeação no CFO da Polícia Militar do Mato Grosso. Agora, recente aqui, também fiz Polícia Militar Tocantins, consegui a aprovação também para oficial. E, como diz, o dever me chama, né? Então tem que entrar de serviço agora às 22 horas, numa AC4zinha, uma extra, cobrindo lá um colega. E o professor Ricardo Ziegler vai também trazer aí para vocês uma outra questão de forma para resolver essa questão, né? Outra situação, problema aí que ele vai desenrolar aí com vocês. Fiquem com a aula sensacional do professor Ricardo Ziegler. Um abraço, obrigado a todos aí.
Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp. Eu estou com uma DM lá do grupo, né, da discursiva. Qualquer coisa, é só perguntar lá, mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida ali em relação a alguma prova, alguma questão discursiva, mesmo que não adquira um curso, não tem problema. É só mandar mensagem que eu sabendo, eu passo para vocês, não sabendo, eu vou atrás do conhecimento. Estou aqui para ajudar, tá? Obrigadão, obrigado, Ricardo Ziegler, pela oportunidade mais uma vez. Tamo junto aí, Deus, até bom depois do fim. serviço. Abraço. Abraço. Beleza. Vamos lá, vamos corrigir a questão então que a gente mandou no grupo. Simbora. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui foi da prova de delegado da Polícia Civil do Goiás. Ela foi a prova que aconteceu em 2022. Você vê aqui que não é uma questão, vamos dizer assim, tão complicada, né? Ele exigia de você o conhecimento de um entendimento jurisprudencial e também, né, dar conhecimento da lei seca em relação aos crimes contra a administração pública. Então, Marcos, determinado funcionário público em razão da sua função, exigiu vantagem devida à pessoa de Tadeu, empresário do ramo farmacêutico em Anápolis, Goiás. Todavia, 10 dias depois da exigência, no momento em que foi receber o dinheiro das mãos de Tadeu, Marcos foi surpreendido e preso em flagrante pela Polícia Civil, deixando de oferir a desejada vantagem. Sobre esse tema, item A. Diferencia os tipos objetivos de concussão e de corrupção passiva e aponte a forma de consumação de ambos os crimes. Item B. Responda se a prisão em flagrante, praticada no caso narrado, no enunciado foi adequadamente e fundamente, né? Foi adequada e fundamente. Então aqui, pessoal, como é que a gente faria, né? Um parágrafo, a gente poderia colocar um parágrafo para o item A, mas talvez dois parágrafos aqui para o item A, né? Um para falar da concussão, um outro parágrafo para falar da corrupção passiva. Aqui, no item B, a gente poderia fazer um parágrafo para responder sobre a prisão em flagrante e uma conclusão, né? E uma conclusão. Eu acho que assim seria uma estrutura ideal. Qual o conhecimento que eu precisava ter aqui para responder essa questão, pessoal? Vocês lembram disso aqui? Isso, Bruno. O Bruno já está adiantando aqui. Isso aqui aconteceu, é um caso concreto, né? O flagrante não vai ser vislumbrado. Por quê? Porque o crime se consuma no momento da exigência, né? E aí, respondendo a questão A, né? A diferença da concussão para a corrupção passiva é o núcleo do tipo. Isso aqui a gente está cansado de fazer questão objetiva sobre isso, né? Enquanto a corrupção passiva, a gente tem os verbos solicitar, receber, aceitar, a concussão é o verbo exigir. Mas ambos são crimes formais. São crimes que a consumação dele ocorre no exato momento em que o agente exige ou que o agente solicita, certo? No caso da corrupção passiva. Não necessariamente ele precisa receber a vantagem devida, né? Tem questões mais complexas que falam sobre isso aí. Vocês já ouviram falar sobre aquele conceito de crimes de consumação cortada, mutilado de dois atos, né? Tem questões que aprofundam nesse sentido. Não acredito, né, que talvez seja o caso aqui para a nossa realidade. Mas tem uma discussão doutrinária, né? Uma coisa que às vezes os alunos ficam meio receosos, cara, se aparece um termo que eu nunca ouvi, né, professor? Por exemplo, o crime de corrupção passiva é um crime de resultado cortado, mutilado de dois atos ou não? Enfim, a gente trabalha isso também nas aulas, né? Procura aprofundar bem e fazer um link, né? E o link que eu quero fazer com vocês. Olha que interessante, pessoal. A gente tem uma diferença, sabia? Da concussão no Código Penal Comum e do Código Penal Militar. É uma diferença besta, mas a gente tem. E mesmo com a reforma do Código Penal Militar, com a mini reforma, né, de 2023, manteve-se essa diferença. Alguém sabe qual é a diferença? Tá na pena, tá? Com o pacote anticrime, a pena do crime de concussão passou a ser maior, a pena máxima aumentou ali, né? Enquanto que no penal militar,
a pena é de 8 anos. É de 2 a 8 anos. É de 2 a 8 anos. Beleza? Questão bobinha, né? Mas às vezes ele pede. Agora, a pena da corrupção, não. A pena da corrupção, a mini reforma do Código Penal Militar alterou. Só que não alterou da concussão. Beleza? Bom, aí voltando para a nossa questão. Opa, não é essa não. Voltando para a nossa questão, em relação à letra B, como o Bruno adiantou ali, né, não tem flagrante no caso, né? Porque o crime já tinha se consumado, ou já tinha se consumado naquele momento da exigência, né? Então, não é lícito essa prisão em flagrante, não é uma prisão lícita. Aí você pode colocar na conclusão a prisão deveria ser relaxada pelo juiz, certo? Não se configura. Por que que não se configura o flagrante? Porque a consumação do crime, né, que tem natureza formal, é no momento da exigência, né? Afastando qualquer uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, né? O crime quando que a gente está em flagrante? Quando o crime acabou de acontecer, quando o sujeito é perseguido logo após a prática do crime, ou quando ele está na posse de objetos, né, que presume ser ele o autor do delito. Ou no caso dos crimes permanentes, que não é o caso aqui, tá bom? Então, uma questão muito tranquila de você descrever, mas você tinha que lembrar desses detalhes, né? Lembrar que não caberia o flagrante aqui nesse caso, certo? E que a diferença, né, dos verbos, do núcleo do tipo da concussão e da corrupção passiva, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui? Determinado sujeito desconhecido foi preso em flagrante após ter apalpado o seio de uma mulher dentro de um ônibus lotação. Ambos estavam de pé no veículo que se movia em direção ao centro da cidade, sem que a vítima pudesse antever sua conduta nem pudesse defender-se do ato. O agente aproximou-se por trás e por alguns segundos abraçou ela pelas costas, pressionando suas mãos contra o busto da mulher. Os dois homens ouviram os reclamos da vítima e intercederam em sua proteção, imobilizando o autor do fato e acionando a polícia militar, que interceptou o veículo logo em seguida. Na ocasião, foi dada a voz de prisão em flagrante pelo crime de assédio sexual. Após a audiência de custódia, o agente foi solto pelo juiz competente, que homologou a prisão e instituiu sobre ele monitoração eletrônica como medida cautelar. Cara, só nesse caso concreto aqui ele podia explorar vários assuntos, né? Mas ele perguntou só duas coisas, né? A classificação do crime como assédio sexual foi correta? E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá bem tranquila, porque na linha B ele já dá um bizu para vocês, não é isso? Não foi correta, por quê? Porque o núcleo do tipo, como o Bruno falou, né, de assédio sexual, exige, né, uma ascendência hierárquica, uma relação funcional entre a mulher e o camarada ali, que não se visualiza naquele caso concreto. Então, você pode colocar isso. Agora, olha que interessante. Uma pergunta para vocês. O policial militar, né, em geral, ele atua em quais fases do flagrante delito? Vamos supor que fosse, botasse mais um item desse aqui, já que, né, que nossa prova para a polícia militar. Lembra das fases do flagrante? Quem tá afiado aí? Descreve pra gente aí. Jonas, concurso Delegado Polícia Civil Goiás, Banca Instituto OCP 2022. Quais são as fases do flagrante? Condução, muito bom, desktop. E captura, né? Captura e condução. A lavratura da auto de prisão em flagrante, as comunicações que devem ser realizadas para o juiz competente, para a família, para o membro do Ministério Público, tudo isso não é papel do policial militar, certo? Então, se você, o policial militar, realiza uma prisão, ainda que ele tipifique de forma incorreta, mas se existe, né, um crime, não há ilegalidade nesse ato do policial militar, porque, né, ele vai passar por esse juízo aí no delegado de polícia, que é a autoridade que tem, né, a competência, né, e a atribuição para fazer a análise técnico-jurídica da situação para decidir se vai lavrar o auto de prisão em flagrante. É por isso, né, que quem é policial militar aqui sabe, né? Quantas vezes a gente, às vezes, leva uma situação, né, entendendo que é tráfico de drogas, né, e o delegado de polícia, né, na hora de lavratura, não fala, não, aqui eu entendo que não tem tráfico, uso e porte de substância entorpecente, ou vou deixar em apuração, certo? A nossa conduta não foi ilícita, a gente agiu na captura e na condução, tranquilo. Ele via elementos mínimos aí de tipicidade formal para que a gente tomasse essa decisão, ainda que não
seja realizado a confirmação da prisão em flagrante. Beleza? Faz sentido para vocês isso aí? Então, aproveitar para fazer uma revisão sobre isso, né? Pode aparecer na sua prova. Prisão em flagrante é um tema quentíssimo, né, para a Polícia Militar. Então, realmente, não, o crime de assédio sexual não faz sentido, não tem ascendência hierárquica entre o autor e vítima, certo? Essa é a fundamentação, né? Descrever o crime de assédio sexual. E aí ele fala qual a diferença da tipicidade objetiva entre estupro simples e importunação sexual. Ou seja, ele não está preocupado aqui com os elementos subjetivos do crime. Ambos os crimes só se configuram na modalidade dolosa. O estupro, não necessariamente a vítima tem que ser mulher, né? Pode ser homem. Mas qual é os verbos, né? Quais são as descrições do tipo que diferenciam um crime pelo outro? Vocês se recordam? Boa. A violência ou grave ameaça é o elemento mais nítido de diferenciação, tá? Desktop. Tá com esse nome aí, né? Eu vou te chamar assim. A conjunção, porque o estupro fala de conjunção carnal, quem não tem no ato libidinoso, na importunação sexual, né? Mas ela fala de qualquer outro ato libidinoso. Inclusive, tá? Entendimento de STJ, é que o beijo, a força, o beijo, né? Pode ser considerado estupro, tá bom? Pode ser considerado estupro, beleza? Mas o colega falou ali que, né, só cai jurisprudência do STF, é isso que está no edital de vocês? Eu não lembro de ter visto isso, cara, confesso a vocês. Mas, enfim, a gente. Bom, diferencia tipicidade objetiva, então é isso, né? A presença da. Ah, inconstitucional, né, Jonas? Ah, beleza. Tá bom. Deixa eu estar mais aliviado aqui, porque, cara, precedente do STJ tem muita relevância para atividade policial, né? Ah, tá, beleza. Então, tranquilo. Obrigado aí. E a gente botou quente, tá? No curso aí. Vai exigir de vocês bastante queimar a pestana aí para desenrolar os entendimentos jurisprudenciais, tá? Então é isso. Vocês percebem que essa questão está muito tranquila, né? Assim, na boa. Vamos lá, questão bem tranquila. Dava para você resolver em 2 parágrafos aqui, né? É um conhecimento não muito profundo, né? Não muito denso, mas tinha que escrever, tá? Tinha que escrever, tinha que tomar cuidado, né? Com a questão da rasura. Eu fiz essa prova, né? Eu falei para vocês, né? Eu acertei mais de 80%, a prova valia 40, eu fiz 25 pontos. Mas, né, cara, perdi pontos de besteira, cara, de rasura e tudo mais, enfim. Umas coisas que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser diligente, tá bom? Agora, Will, vamos ver para essa terceira aqui. Por que que eu coloquei essa terceira questão? Essas duas outras questões, e quando você olha a prova, né, de constitucional, de administrativo, você ainda vê alguma preocupação do examinador em colocar temas que tenham pertinência com a atividade do delegado lá, que era o caso dessa prova aqui, que era Instituto OCP também, tá? Todavia, não se surpreendam, tá? Não se surpreendam que vier uma das 4 questões, tá, de situação problema um pouquinho fora do eixo, cobrando um tema que não tem assim essa relação tão direta com a atividade policial militar, que é o caso aqui, né, dessa situação, dessa questão aqui, tá? Instituto OCP, questão lá da discursiva de 2022, é uma questão cobrando sobre prescrição, certo? Regras de prescrição, cara, é uma coisa que o delegado não vai lidar no dia a dia, né? Algo, né, que tem mais a ver com uma atividade de um analista judiciário, um magistrado, um promotor e tudo mais, né? Mas cobrou, tá bom? Pois é, cara, a gente fica imaginando. Tem uma questão lá das bônus que eu botei para vocês que fala de licitação e de crimes em licitação também, Jonas. Né? Pensando nesse aspecto, tá? Tipo assim, tentando cercar o examinador de todas as formas, né? De, olha só, meu irmão, pode ser que venha uma questão um pouquinho fora do eixo, então a gente tem que estar preparado. Aí vamos ver essa questão aqui, ó. Sebastião, um homem de 19 anos de idade, foi denunciado pelo crime de sequestro e apenado, que é apenado abstratamente com a pena de 1 a 3 anos. Então, crime de sequestro, a pena de 1 a 3 anos, e ele é prescritível em 8 anos. Ok. Recebida a denúncia em 2011. Foi determinada a citação do acusado, ele, porém, não foi encontrado pelo oficial de justiça.
Posteriormente foi expedido o edital de citação, mas o réu não compareceu aos atos. Exatamente 3 meses após, em janeiro de 2012, o juiz competente, após requerimento do Ministério Público, suspendeu o processo e a prescrição nos moldes do 366 do CPP. E somente em outubro de 2022, Sebastião foi encontrado e compareceu aos autos. Então, a gente tem uns marcos temporais aqui. Quando eu lembro desse tema aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero saber, vamos ver se essa turma está afiada aqui. Essa regra do artigo 366, da suspensão do processo e do prazo prescricional, ela se aplica no CPPM? Vamos supor que fosse um militar, um crime militar. O camarada é denunciado, some, bomba ninja, ninguém acha ele. É possível aplicar o 366 no Código de Processo Penal Militar? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por que não? Vou adiantar, não tem essa regra no CPPM, tá? Não tem. Já estudaram sobre esse assunto? Desktop entende que é possível, subsidiariamente, porque não está expresso. Como eu falei, não está expresso, poderia aplicar subsidiariamente, não é isso? Qual o fundamento de se aplicar subsidiariamente o CPP? Calma, calma, ó. Presta atenção. No penal militar tem previsão que as regras de prescrição do penal normal são aplicadas no militar. Uma coisa é a prescrição lá no direito material. Eu estou falando da suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu é citado e não é encontrado, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho para vocês, tá? Ó, todas as nossas questões não são assim, tá bom, pessoal? Vocês vão ver nas aulas de correção, quando vocês pegarem as questões bônus, a gente começa falando de um tema, a gente não fala sobre a questão, a gente faz um link com penal militar, com direito administrativo, constitucional, tá bom? A gente procura essa interdisciplinaridade, né, para, como eu falei, subsidiar vocês com conhecimento para resolver a questão. Então presta atenção nisso aqui, tá? O 366 do CPP, ele não se aplica no Código de Processo Penal Militar, tá bom? A jurisprudência do STF entende que não é aplicável. No CPPM, ele tem regra própria sobre isso. O réu é julgado à revelia, tá? Nomeia-se o defensor dativo, não fica sem um contraditório ampla defesa. Nomeia-se o defensor dativo, ele é julgado à revelia. Mas não tem essa previsão de suspensão do processo e do prazo prescricional. Perfeito? Poderia ter, como vocês falavam, aplicando subsidiariamente? Sim. Qual é o fundamento de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Comum no Código de Processo Penal Militar para institutos que você não tem? É o artigo 3º, a linha A, suprimento de casos omissos, tá bom? Pela legislação processual penal comum, quando, quando não violar a índole do processo penal militar. E é aí que a jurisprudência entra em jogo. Porque tem várias situações que tem previsão no CPP e não tem previsão no CPPM. Por exemplo, juiz de garantias. Está previsto no CPPM? Não está. Audiência de custódia, tem previsão no CPPM? Mas aí a jurisprudência entende que sim, que não viola a índole do processo penal militar. Entende? Então a gente tem que ficar ligado nesses detalhezinhos. Isso aqui vai estar tudo no material de vocês de revisão de processo penal militar. Tá? Mas, enfim. Cara, não caiu na objetiva, mas tá no edital, não tá? De vocês? Essa parte processual? Deixa eu ver aqui então. CPPM. Mas tem jurisprudência de Tribunal Superior lá no edital? É sem jurisprudência? Ah, então, beleza. Então, estou falando mais do que devia.
não cai incidentes, né? Vai ter questões prejudiciais. Isso aqui é importante, ó. Questão do réu foragido. Isso aqui está dentro do seu edital. Aqui já não está mais, na citação 285. Beleza. Cara, ele tem que cobrar aquilo que está no edital, né? Pois é, cara. E sabe qual é a preocupação, Rômulo, que eu tenho? É isso. Qual o rigor da banca em relação à anulação, né, dessas questões? A gente vai descobrir agora, né, depois que sair o resultado definitivo. Se a banca vai cumprir rigorosamente o edital, porque tá uma bagunça, cara. E assim, eu vou te falar, nesse concurso mesmo da Polícia Civil do Goiás, tem muita gente que judicializou, cara. Exatamente, é a mesma coisa. A mesma coisa que está no objetivo, tá bom? Enfim, então vamos terminando aqui de resolver a questão, certo? Qual o tempo que pode ser suspensa a prescrição nesse caso, certo? A suspensão fica suspensa, nesse caso concreto aqui, pelo período da pena máxima em abstrato, né? Pelo período da prescrição em razão da pena máxima em abstrato. Então seria 8 anos, né? E aqui foi o meu erro lá na questão, velho. Por que que o crime estava prescrito? Porque quando ele praticou o crime, ele tinha 19 anos de idade. Então, cai pela metade o prazo prescricional. Por isso que o crime estava prescrito. Entendeu? Por isso que o crime prescreveu. Por que que acontece? O marco de prescrição é o recebimento da denúncia, né? Recebida a denúncia em outubro de 2011 é o marco para contar a prescrição, não é isso? E aí ficou suspenso o prazo prescricional durante um período, mas ele foi lá em 2022, ele se apresentou para ser julgado, mas ele já estava prescrito, tá? É uma questão muito boa. Aqui também tem uma regra, tá? No penal militar diferente. Olha só que interessante. Aí vamos para o código. Isso aqui está no edital de vocês, tá? Código Penal Militar, extinção da punibilidade. Deixa eu abrir aqui. As regras de prescrição são a mesma, como vocês falaram, né? O Código Penal Militar, a reforma equalizou essa questão, mas a gente tem uma sutil diferença aqui. O artigo 129 do Código Penal Militar é sutilmente diferente do Código Penal comum em relação a esse tema. Aqui, ele fala que é o tempo do crime quando o réu é menor de 21 anos ou maior de 70. Lá, no penal comum, olha que interessante, o Código Penal Militar ele foi alterado, certo? Em 2023, mas ele, para se equiparar ao Código Penal comum em diversos aspectos, certo? Mas nesse aqui ele não mudou, né? E aqui teve até uma alteração legislativa recente, né? Que quando o crime envolver violência sexual contra a mulher, não há redução pela metade dos prazos prescricionais. Mas isso aqui não vai estar no seu edital. Essa lei é bem recente, né, cara? O edital já tinha sido publicado quando ela foi. Mas tem isso aqui, tá? De diferença. É o tempo do crime menor de 21 ou no tempo da sentença maior de 70. Então, um detalhezinho aí de redução de prazo prescricional que tem diferença no penal comum e no penal militar. Beleza? CPM, então, vai até homicídio, né? Homicídio não, até. Opa, também. Cai todos os crimes contra a segurança nacional, crimes contra o serviço militar, né?
Ai, tô errado aqui. Até o exercício começa por oficial, né? Homicídio não cai. Bacana, bom, bom demais. Beleza? Então, pessoal, essas foram as questões que a gente trouxe aqui, tá? Para a gente corrigir. Aqui é o espelho de correção da OCP. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aquela questão que a gente fez, essa última questão que a gente falou, o que que ele exigia? Que você identificava os prazos máximos da suspensão e que esse prazo máximo era pela prescrição da pena máxima em abstrato. Beleza? No item B, era para a gente responder aqui, certo? Qual era a prescrição da pena máxima em razão dessa redução, quando que ia prescrever o crime em razão da redução pelo fato dele ser menor de 18 anos, tá bom? Outra aqui, ó, correção da prisão em flagrante, que o assédio não tinha assédio sexual, né? Seria outro crime, beleza? E também fazer a tipicidade comparada, que no espelho ele fala, olha, para qualificar como importunação sexual, falar, né, da diferenciação em relação ao emprego de violência ou grave ameaça, que a gente trabalhou aqui na nossa correção. Aqui, ó, foram 3 parágrafos para responder 2 itens. Então, ele veio no primeiro parágrafo, falou da concussão, no segundo falou da corrupção passiva. A gente tinha feito em 4, né? Aqui ele fez em 3. E no terceiro ele já falou, né, que a prisão em flagrante não cabe e as consequências, né, da ilicitude da lavratura do auto de prisão em flagrante, da impossibilidade de lavrar o auto de prisão em flagrante. Beleza? Vou jogar naquele nosso grupo lá, todo esse material aqui com vocês, aí já vou colocar, certo? O link desse vídeo nesse material, a resposta esperada, tudo no padrão aqui para vocês. E vou subir na plataforma também lá para os alunos, né? Beleza? Tem uma dúvida, professor, sobre citar. Pode citar CPM, cara, não precisa. Não precisa escrever Código Penal Militar, tá bom? E pode também escrever CPPM. Realmente, o edital de penal militar está bem enxuto, né? Mas, cara, isso é bom, mas aumenta a nossa responsabilidade também, né? Nas questões que eu trouxe para vocês, cara, são questões bem de temas bem frequentes, sabe? Coisas assim que eu vejo que tem uma maior probabilidade de cair, né? Tem uma ou outra questão ali um pouquinho fora da curva, não, né? Não fora do edital, mas fora da curva ali, que pô, o cara vai perguntar sobre o prazo prescricional para oficial da Polícia Militar. Acho difícil, né? Mas achei interessante debater isso com vocês hoje na aula, mostrar para vocês, né, a diferença que a gente teve, né, da redução do prazo prescricional no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, beleza? Então, o que que a gente viu hoje aqui na aula, né? A OCPENA, né, o desktop falando ali. O que que a gente viu na aula hoje, tá? A gente corrigiu uma questão sobre corrupção passiva e concussão, certo? Falamos, né, sobre crime formal, sobre outras classificações que podem apresentar na sua prova, né? É, crimes de resultado cortado, mutilado de 2 atos, falamos, né, sobre a questão do flagrante, do momento consumativo do flagrante, da impossibilidade de realizar um flagrante naquela circunstância. Falamos, né, da comparação da corrupção passiva e da concussão em relação ao Código Penal Militar. Vimos que tem uma diferença na pena, ainda que o Código Penal Militar tenha sido reformado agora em 2023, manteve-se essa diferenciação aí no crime de concussão. Depois falamos, né, sobre crimes de natureza contra a dignidade sexual. Aí falamos da diferença do assédio sexual para a importunação sexual, para o estupro, né? Vimos que a questão dos núcleos objetivos de cada um dos tipos penais, como que a gente poderia escrever uma questão, era tranquilo aquilo ali. E falamos uma questão um pouquinho mais fora do eixo, né, sobre o prazo prescricional, falando do aspecto do processo penal militar aqui, né, acabamos fugindo um pouquinho do edital. Muito obrigado, Jonas, tá? Eu imaginava que tinha jurisprudência aí de Tribunal Superior para todos os penais,
né? Por isso que eu trouxe à baila esse assunto, né, da não aplicação do 366, certo? Mas, subsidiariamente, a gente falou, né, sobre as hipóteses, né, de suprir casos omissos no Código de Processo Penal Militar com normas do Código Penal Comum. O que que a gente tem que observar? Tem que ir lá no artigo 3º, tem que verificar se viola a índole do processo penal militar, se é um silêncio eloquente do legislador, se não. E tudo isso a gente vai falar muito mais ainda, vai aprofundar muito mais, certo? De maneira que eu consiga dotá-los de conhecimento jurídico necessário para enfrentar essa fase, tá bom? Então, eu agradeço cada um de vocês que ficou aqui até o final, até essa aula. Espero que eu tenha realmente sido útil na trajetória de vocês, né? Ainda que não venha se tornar nossos alunos, não vou matricular, professor, né? O camarada mandou mensagem que, professor, estou muito apertado, não consigo, mas então, apareça semanalmente, né? Toda semana a gente faz uma aula de questão discursiva, tá? Corrigindo algum tema proposto. E estamos trabalhando muito forte para que realmente, né? E isso, né, um anseio meu, que o meu curso, né, que o nosso trabalho fique conhecido e reconhecido nacionalmente como referência de preparação para a carreira de oficial da Polícia Militar, tá bom? Esse é o meu trabalho depois do meu trabalho, né? Então, eu tenho minhas obrigações, né, como pai, como marido, na Polícia Militar, mas, né, me dedico também a esse trabalho há alguns anos e tem sido, uma bênção. Eu espero que tenha sido gratificante para cada um de vocês também na data de hoje, tá bom? Fico aí aberto a dúvidas, tudo mais. Pode mandar no Zap, pode mandar no grupo. E eu espero, né, que vocês estejam conosco na nossa turma de preparação para discursivo para o CFO da Polícia Militar do Paraná, né? E em breve, quem sabe, né, irmãos de farda também, né? Eu sei que tem muitos Mike aí que já são irmãos de farda, né, mas que vocês consigam também obter essa nova visão na carreira. Vocês vão ver que são outras, vocês sabem disso, né? Abrem-se outras portas, tem outras perspectivas, tá bom? Outras situações aquilo que você vê de errado, tá? Na corporação, você vai ter a chance de participar de decisões importantes que possam alterar o estado de coisas, beleza? Então, isso me motivou muito a ir pro oficialato, né? Eu sempre fui muito idealista e se for esse seu caso, cara, não desista, meu irmão. Continue firme nos estudos, que vai dar certo, tá bom? Romulo perguntou quando que vai ser o nosso próximo encontro. Cara, no sábado, no domingo, eu mando a agenda da semana, tá? Em todos os grupos aí de alunos e tudo mais. Geralmente é na terça, na quarta noite, mais ou menos nesse horário, tá? Depende muito aí de se eu não vou ter nenhuma missão extra, né? Às vezes tem que esticar algo mais. Eu dou instrução na PMDF, né? Às vezes tem que esticar um pouquinho mais a instrução, ou a instrução. O DF não tem nada longe, né? Comparado com vocês aí do Paraná, pô, imagina o cara tá servindo em Maringá e vai ter que ter uma missão lá em Curitiba, né? Alguma coisa assim. Aqui é tudo, né, no máximo 60 quilômetros de distância, né? Mas às vezes, né, por conta do trânsito, né, aí eu acabo adiando uma aula, mas eu sempre informo com antecedência. Mas toda semana a gente tem aula, tem encontro, beleza? E é sempre nessa pegada aqui, Romulo, para mais, né? Às vezes o sarrafo é mais alto, mas espero que tenham gostado aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Fica com Jesus e até a próxima.